Quarta-feira, o meio da semana, não é o começo, não é o fim. É aquele lugar estranho onde tu já não tem mais energia da segunda-feira e ainda não tem o alívio da sexta. É o dia em que a gente percebe que a semana não vai ser o que a gente queria. E sabe o que aparece junto com essa percepção? A lista do que tu não fez. Não dormiu direito, não comeu direito, não fez o teu exercício, não orou, não meditou, não foi uma boa mãe, uma boa filha, uma boa profissional, em algum momento. E no meio dessa lista, encostada quietinha nos outros fracassos, está ela, a culpa espiritual. Já faz dias que eu não consigo me conectar de verdade. Eu rezo, mas não sinto nada. Eu tô longe, eu sei que eu tô longe. O que está acontecendo comigo? Essa voz. Tu conhece essa voz? Eu também conheço. E a gente vai descobrir de onde ela veio, porque eu tenho quase certeza de que ela não começou em ti. Olá! Seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Kondorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias, às 7h07, nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo. Porque hoje a gente vai falar de algo que nós carregamos no corpo sem nem perceber que está lá. A culpa espiritual. Esse é o episódio 3 da série Cansaço Espiritual e ele vai pedir que tu fique, mesmo que aperte. Principalmente se apertar, porque o que aperta é exatamente o que precisa ser visto. Queridão, queridona, deixa eu te descrever a culpa espiritual. Ela não é a culpa comum que aparece quando a gente machuca alguém e aponta para uma ação necessária. Essa é outra. A culpa que não vai embora com pedido de perdão, a culpa que não tem uma ação específica que resolva, a que simplesmente existe. Ela diz assim: tu não é espiritual o suficiente. Pessoas com fé de verdade não ficam assim, não questionam dessa maneira. Tu deveria te entregar mais, sentir mais, ser mais. E a característica perversa dela é que ela chega exatamente quando tu tá no meio do caos. Tu tá no chão. Quando tu tá esgotada, quando a semana já pesou demais, quando tu tá tentando se reerguer. Essa culpa aparece para dizer que tu também tá falhando espiritualmente. Como se não bastasse todo o resto. E essa culpa não te move, ela paralisa. E uma coisa que eu aprendi trabalhando com pessoas é que tudo que paralisa assim, que parece maior do que a situação justifica, enfim, que não cede com esforço, boa vontade, consciência, geralmente não começou contigo. Eu quero que tu pense na tua mãe por um segundo. Ela tinha uma relação leve com Deus? Ela falava de espiritualidade com leveza, com amor, com alegria? Ou ela carregava a culpa também? Ia à missa com peso, obrigada, a oração era por medo, desespero. Achava que nunca fazia o suficiente, que Deus estava sempre um pouco decepcionado com ela. E a mãe dela, a tua avó? O que ela aprendeu sobre Deus? Em que mundo que ela cresceu? Que imagem do sagrado foi oferecida para ela? E eu pergunto isso porque essa culpa espiritual, ela também é uma das coisas que são transmitidas. Ela passa de mãe para filha e não em palavras diretas. Isso vale para os homens também, né? Como os nossos pais, avós se relacionavam com a fé. E toda essa dor, ela vai passando no tom de voz.
quando nós ouvíamos histórias sobre Deus. Na postura quando entrava na igreja, no olhar de quem nunca se sentiu suficientemente boa para ser completamente amada pelo sagrado. E queridão, queridona, é nessa realidade que nós crescemos. E antes de ter vocabulário para a gente questionar, antes de saber que tinham outras maneiras de se conectar a Deus, a culpa que tu sente hoje pode até ter o teu nome, mas o endereço também de outras mulheres que vieram antes de ti e que também não se sentiram suficientes. Tem um momento no Evangelho de João que eu gosto de voltar a vira e mexe. Uma mulher é trazida pelos fariseus até Jesus. Eles a jogam no meio da multidão e dizem que ela deve ser apedrejada porque pecou. E ela está ali, no chão, com todos os olhares sobre ela, com toda a culpa do peso do mundo sobre ela. E Jesus não olha para ela primeiro. Ele se abaixa e começa a escrever no chão. Ninguém sabe o que ele escreveu, a Bíblia não conta. Mas eu penso muito nesse gesto. Enquanto todos estavam prontos para condenar, ele desviou o olhar da mulher e foi para o chão. Como se ele estivesse dizendo, eu não estou participando desse julgamento. E depois levanta e fala com aqueles acusadores. Quem de vocês é sem pecado que atire a primeira pedra? Um por um, eles foram embora. E quando Jesus finalmente olha para ela, só eles dois ali, ele pergunta, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela diz, ninguém, Senhor. E ele responde, eu tampouco te condeno. Eu tampouco te condeno. Não, eu te condeno, mas eu te perdoo. Não, tu merecia, mas dessa vez eu vou liberar. Eu tampouco te condeno. Como se a condenação nunca tivesse sido parte do plano, entende? Como se aquilo que tu carrega como culpa espiritual nunca tivesse vindo dele. E se a culpa que tu sente por não conseguir se conectar não fosse uma mensagem de Deus? E se fosse só a voz de pessoas que também tinham medo e te ensinaram a ter medo junto com elas? E isso também não é culpa delas. Elas te deram o que tinham, o amor que sabiam oferecer, a fé que era possível dentro das feridas que carregavam. Mas tu pode fazer algo que talvez elas não tiveram a chance de fazer. Tu pode olhar para essa voz e perguntar, isso é verdade? Ou que me ensinaram a acreditar? E essa pergunta sozinha já abre um espaço gigante de consciência, não é mesmo? E nesse espaço, a luz começa a entrar. Em Romanos 8:1, Paulo escreve assim, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação alguma. Não há condenação para os que oram todo dia. Não há condenação para os que nunca erram. Não há condenação para os que se sentem suficientes espirituais. Não há condenação alguma. Isso significa, queridão, queridona, que a voz que te condena quando tu não consegue se conectar não é a voz de Deus. Ele já resolveu essa conta, entende?
antes de te abrir o olho hoje. Antes dessa quarta-feira, antes de tudo. A culpa que sobrou não é sagrada. Ela é herdada muitas vezes. E essa crença, esse ponto de vista, ele pode ser ressignificado. A culpa que te paralisa espiritualmente, ela pode não ter começado em ti. Ela pode ter vindo de longe. Mas tu pode ser a primeira da tua linhagem a fazer diferente e não passar isso adiante. Então, o exercício de hoje, ele é um exercício de investigação. Eu quero que tu pegue um papel ou abre um bloco de notas no celular, tá tudo certo. E escreve assim: quando eu penso em Deus, eu sinto. E eu quero que tu seja visceral na resposta. Eu não quero que tu escreva o que tu deveria sentir. Eu quero que tu deixe ver o que realmente acontece. Medo, distância, cobrança, inadequação, amor, confusão. Queridão, queridona, tudo é válido. Tudo é informação. Depois, do lado, escreve: quem me ensinou a sentir isso? E isso é uma coisa importante, tá? Não é para culpar ninguém. É para tu perceber. Porque quando a gente enxerga, a gente tira do inconsciente, joga a luz. E aí entra o poder de escolha. E quando a gente para de apenas reagir inconscientemente, nós começamos a nos apropriar do poder que existe dentro de cada um de nós. Certo, meu amor? Vamos à nossa oração. Pai, hoje eu oro por cada um que está aqui comigo nessa quarta-feira e que de alguma maneira se sente culpado por não se conectar da maneira que idealizou, talvez. Eu quero, Pai, que tu acesse o coração de cada um que muitas vezes aprendeu que olhar para ti, depender de ti, estar perto de ti, era pesado. Eu peço, Pai, que hoje tu acolha o coração e mostre para quem está comigo aqui que não existe condenação. Que essa palavra chegue hoje não como teologia, e sim como uma experiência. Que cada um que ouvir esse episódio sinta, mesmo que por um segundo, o peso sair dos ombros. Não porque essa pessoa fez algo para merecer, mas porque tu nunca pediu que ninguém carregasse isso. E que nós todos, Pai, possamos entender que essa voz que condena dentro de nós nunca é tua. Porque a tua voz, papai, a voz que realmente importa, soa diferente. Eu tão pouco te condeno. Obrigada, Pai, por tanto amor. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, a culpa que tu carrega espiritualmente pode ter o teu rosto, mas existem muitas histórias por detrás. E quando tu começa a ver essas histórias, tu para de te punir por algo que nunca foi culpa tua. Tu é filho e filha de pessoas que amaram como podiam. Mas hoje tu pode fazer diferente.
E tu pode começar amando a si mesmo e assim também ao sagrado. Sem um peso do que foi herdado, sem escolha, certo? Muito obrigada por quem chegou até o final desse episódio. Eu sei que esse é um assunto que quase não é conversado, mas ele é real, porque em algum momento a gente vai comparar a nossa prática de espiritualidade. E existem muitas culturas em que isso é muito importante. Só que muitas vezes a gente vai se sentindo inadequado. Nós vamos achando que nós não somos bons o suficientes para sermos vistos, acolhidos e amparados pela espiritualidade. Quando o nosso amado mestre nunca nos pediu nada, ele só pediu que a gente chegasse e ficasse, certo? Com todas as nossas mochilinhas. Queridão, queridona, lembrando também que hoje à noite vai ser nosso primeiro encontro do workshop sobre relacionamento, sobre o viés sistêmico. E eu desejo que, se tu sente no teu coração que é o momento de mergulhar nesse contexto, para conseguir se reposicionar, expandir a tua mente, vem junto. Eu vou disponibilizar ele gravado depois, mas ele vai mudar o valor. Então, se tu conseguir fazer a tua inscrição e vir junto ao vivo, hoje, dia 13 de maio, às 19h30, vai ser R$ 97. Depois ele vai aumentar o valor, tá? Eu vou disponibilizar gravado. E nós vamos, nesse workshop, gente, eu vou me dedicar muito para trazer vivências para vocês. Porque eu quero que vocês entrem em contato com as consciências sistêmicas, certo? Vai ser bem legal. Nós vamos começar pela energia feminina. Feminino, masculino e depois a relação, a integração, tá bom? Espero vocês hoje às 19h30. Quem puder, o link de inscrição tá na minha bio no Instagram, @GraceConverfer. Se não, depois tu me chama e assiste o gravado. Tá tudo certo, tá bom? Lembrando que todos os dias, às 7h07, nós temos um encontro aqui, tá bom? Fica bem. Lembra de curtir, comentar e compartilhar. Isso é importante. Beijo!